E vocês na PEP, vocês têm uma plantação? Temos. Como é que... Porque isso... Essa é a parte... Vocês precisam muito ver o documentário, que essa parte é uma loucura, assim. Eu ia falar pra botar uma foto, mas não bota foto. Vai ver o documentário, que é muito melhor. Pô, por favor. A gente mostra a fazenda inteira de muitos... Isso é muito louco, assim, porque veio... Na hora dessa parte do documentário, eu tava... Sabe com essa cabeça? Eu falei, meu... que doideira. A plantação, ela é... Legal? Então... Ela tem altos e baixos de legalidade e de segurança jurídica, porque dentro dos tribunais tem juiz também que é a favor, tem juiz que é contra. Puta, então tem um ativismo jurídico aí também. Tem também, Nossa. tem também. Então, assim, a gente entra, ganha, daqui a pouco a Anvisa e a União recorrem e a gente perde. Aí a gente recorre, a gente ganha, aí vai e perde. Então, é cheio de altos e baixos o processo. Quando a gente começa o projeto de plantio lá, a gente está com uma decisão, com uma liminar, falando, vocês podem tudo, pode plantar, extrair, pesquisar, fornecer, transportar. Aí, de repente, a liminar cai. Isso daí fala, para mim, esse é o alto do filme. Sim, assim. nossa. Spoiler, chama. Spoiler. Não, essa parte daí é maravilhosa, é maravilhosa. O Manuel, que é o coordenador, que a gente tem uma parte no Rio, que a gente atende as pessoas, e ele ficou lá para tocar esse projeto, porque eu não podia, eu e meu marido, a gente não podia ir para lá. E assim, sempre foi muito... a gente conversava muito, é ilegal, pode acontecer isso, tal, mas você tem que acreditar. Você acha que o que você está fazendo tá certo? A gente está ajudando um monte de gente? Então eu tinha que convencer todo mundo para nego louco ficar lá. Isso é muito louco, cara, porque você E ficar lá trabalhando numa fazenda de maconha que pode ser invadida pelo tráfico, pode ser invadido pela polícia, pode ser invadido por maconheiros em geral. Eu devo ser muito boa de convencer as pessoas, porque eu convenci. Porque esse é um segundo ponto, né? Porque primeiro tem esse ponto da polícia, que eu acho que cara, a qualquer momento pode cair a liminar. E vocês têm... Não, tinha caído ali. Sim, vocês têm literalmente... gente, pra vocês entenderem, é uma plantação de maconha. Não uma fazenda de maconha com muita maconha. Uma fazenda com pés de maconha, assim... Pique os Sinais, aquele filme Sinais, de erva. Isso. Tipo, e tem esse risco da polícia, então vocês podem ser presos. Mas eu li essa semana uma notícia que saiu de uma plantação de maconha que foi invadida por criminosos. Amigo nosso. E foram roubados. Você não viu? Não vi. Porque também tem esse risco, né? Não, detalhe, gente. Estava acontecendo lá em João Pessoa a semana de integração das associações de cannabis, de maconha. Era uma semana, era de segunda a sexta. Aí tinha, inclusive, um diretor da Anvisa junto. Eles tinha toda uma programação e na sexta-feira eles estariam indo para levar todo mundo, eram umas 30 pessoas lá para conhecer a plantação em João Pessoa, que inclusive é maior do que a nossa. Quando eles tava faltando, sei lá, meia hora para chegar, os rádios tocando, avisando que tinham, acho que parece 10 pessoas, bandidos com fuzil armado, levaram 80 quilos de erva da associação. E estão pegando... É foda, porque tem esse ponto também. Metade foi preso. Graças a Deus. E estão pegando ainda uma coisa que é... medicinal. Pra tratar fazer remédio. Isso é muito bizarro. Aí que eu acho que a gente tem que ter seriedade, porque isso pode inviabilizar uma plantação? Não, né? Isso não deveria ser um problema. Isso aí é um problema de segurança. Tem que resolver a segurança, não tem que resolver a plantação, né? Você não pode jogar o bebê com a água do banho, né? O que se diz hoje em dia assim, como é que você vai plantar... Hoje Mar Terra fala isso. Como é que você vai plantar maconha? Como é que você vai plantar maconha num país que a gente não vai ter como fiscalizar e regular isso? Melhor faz a fiscalização e regulamentação. Você não vai deixar de plantar maconha por causa disso, entendeu? Eu acho que tem a coisa do Tostines, Tostines acho que não é uma referência, né? Não, dessa época, não. Tá sempre do ovo da galinha, acho que ainda funciona. O ovo da galinha, assim. Enfim, eu acho que a lógica, ela é meio invertida, sabe? Tipo, isso que aconteceu na Abrace... não pode ser de forma nenhuma usado como impeditivo para você ter uma fazenda de maconha. Acho que isso é muito importante. Porque pelo lado da indústria, ele vai olhar para você, tá vendo? Não tem condição de plantar maconha porque pode sofrer isso. E a indústria, quando a gente está importando, a gente não vai ter esse problema. Porque a gente está vindo trazer lá da China. Então, mas o problema não é isso que vai inviabilizar uma fazenda. Isso aí é um problema de segurança, resolve a segurança. Ponto, acabou. Né? Eu acho que... E segurança é dever, até onde eu sei, do Estado.
certo? Lá a gente conversa muito com a comunidade do entorno, a gente emprega muita gente da comunidade do entorno, né, interior do Rio de Janeiro, é um local, né, onde tem muita gente que está precisando trabalhar, e com as autoridades, a gente vai nos batalhões de polícia civil, militar, prefeitura, a gente Isso chega deve lá. ser muito louco. É bem divertido. Como é que você chega numa delegacia... Você vê E fala- isso no filme, né? não. Eu sou plantador de maconha, eu tô querendo ir na delegacia aí pra... Não, imagina... Pra dar um alô. Pra dar um alô. Tem uma plantação de maconha, vem que dá um oi pra você. Isso é muito louco. Mas você sabe, eu vou te falar uma coisa, esse ativismo de gabinete, digamos assim, talvez eu tenha continuado insistindo porque eu vi que não é difícil você convencer as pessoas quando você mostra os resultados. É muito... você não tem argumento, as pessoas não têm argumento quando você começa a mostrar que o trabalho é sério, que você começa a mostrar que tudo tem QR Code, que a possibilidade de desvio é muito pequena. A planta que for desviada, você consegue identificar. Você consegue identificar, entendeu? Quando você começa a ver, as pessoas começam a ver a quantidade de pacientes que estão sendo beneficiados, ele vai falar, não, para tudo. A quantidade de gente que está empregando, não, para tudo. Quanto que tá hoje, só pra eu ter uma ideia, se eu comprar fora do Brasil um frasquinho de óleo de canabidiol? Tem de tudo. Você tem que também que entender assim, igual antibiótico, não tem a concentração. Uhum. A primeira coisa que as pessoas têm que entender é a concentração, né? Porque se você pode você pode pagar $500 e ser super fraco, ou você pode pagar $500 e ser... Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é a concentração. Então, assim, em geral... Em média são $60, né? $60? Cara, tem de tudo. É uma pergunta difícil, porque já tem de tudo. Tem de tem de $60 a $500. Mas $60 são, sei lá, R$400, né? Coisa assim. Por que eu tô perguntando isso? Hoje em dia tem uma diversidade. Se você fizesse essa pergunta... O vidrinho é aquele pequenininho. Em 2014, eu ia te falar, é $500, 1.000 mg. Hoje em dia, com a abertura do mercado concorrência internacional, você tem uma diversidade de preços e concentrações que não dá mais para responder assim, pá. E por que eu fiz essa pergunta? E acho que é um ponto legal, que acho que bate muito com a causa de vocês dois. A gente tá falando de uma coisa que pode variar de $60 até $500, mas que a pessoa poderia plantar de graça dentro de casa. Poderia. Como tem muita gente que planta. Muita gente, no Brasil, inclusive. Então, existe também essa questão do eu poderia estar produzindo isso, extraindo esse óleo e pra não estar gastando esse dinheiro. Sim. Se fosse tecnicamente legalizado. Quer botar mais uma pimenta nessa... Por que a indústria farmacêutica também demorou tanto a atinar para isso? Porque a maconha, em teoria, já tentaram aqui no Brasil, ela não pode ser patenteada como um remédio. A planta não pode ser patenteada. A planta não pode ser patenteada. Então, você pode fazer o seu próprio remédio, a associação pode fazer, né? A indústria pode fazer também, mas ela não vai ter a patente. Porque, né, inclusive no Brasil tentaram patentear e a patente caiu, certo? Então, frente a todos os medicamentos que a indústria está ali vendendo, que ela tem patente e só ela pode vender, porque a patente é dela, né? Então... Fora que existem pesquisas sérias dizendo que nos Estados Unidos, por exemplo, reduziu muito o consumo de outros medicamentos quando legalizou a maconha. Por exemplo, opioides. Porque o opioide lá nos Estados Unidos virou a tal da crise de opioides, né? E a maconha pode ser justamente um redutor de danos, enfim. É louco, né? Porque a gente precisa levar esse fator. Porque a farmacêutica que está aqui no Brasil, ela não é brasileira, né? Quando a gente está falando de uma farmacêutica, provavelmente ela tem braços em outros lugares do mundo. Tem muitas farmacêuticas já operando aqui, né? Ontem eu estava ouvindo no Congresso, são, sei lá, 60 pedidos de coisas, já tem quase 500 produtos diversificados lá de fora. É um mercado bilionário. Porque o cara já traz o dele lá de fora, só que a gente paga em dólar. Tem muito importador, tem muito... E sabe qual é o pior? Ou melhor, dessa história toda, olhando o copo meio cheio? Tem lugar para todo mundo. Porque o potencial é tão grande de pessoas beneficiadas, são milhões de pessoas que podem se beneficiar, que tem espaço para as associações, que tem um trabalho fundamental e importantíssimo, desde essa parte do ativismo até a ponta ali da relação com os pacientes e tal. Tem espaço para a indústria, tem espaço para o importador, tem espaço para o cultivo individual, tem espaço para tudo. Então, melhor fosse que a gente andasse de mão dada e não batendo cabeça entre
quem está interessado em fazer com que essa pauta ande e avance, né? Então, acho que tem esse caminho, assim. Isso foi um entendimento. Eu tinha um pouco mais de... Acho que há uns 2 anos atrás, eu tinha um pouco uma visão mais de enfrentamento, assim. Eu achava assim, pô, essa indústria... que quer ser indústria canábica, quer chegar agora, a gente está aí há 10 anos falando sobre isso, os caras querem chegar agora e sentar na janelinha? Vem com a gente, vamos cumprir com as suas responsabilidades, né? Acho que até a Get, Marcos me ensinaram, me mostraram um pouco isso, assim, de que, cara, tem que ter espaço para todo mundo, mas a gente precisa fazer esses players, né, a indústria e tal, entenderem que não dá para chegar e só ver o lado deles. Tem que olhar a planta de maneira integral. Tem que olhar a planta sabendo que ela tem danos e efeitos colaterais que vêm da guerra às drogas. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre maconha e seu uso medicinal. Se você quiser assistir ao episódio completo, pode clicar aqui do lado. Vou deixar um outro episódio que com certeza você vai gostar também. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!